Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui, mais um dia, no nosso segundo encontro da pessoa autista. Gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros, gostaria de agradecer principalmente ao Unip, né, por essa casa que está garantindo que esse momento aconteça. Como eu falei, é o segundo encontro, e ressignificar esse momento, eu acho que acrescentem muito na nossa realidade, porque em algum momento, né, eu, Xâmara e Arthur, pensávamos que esse momento não fosse acontecer, e está tendo um alcance muito maior do que a gente esperava, porque no nosso auditório não comporta o universo de pessoas que estão sendo atingidas aqui, que estão sendo alcançadas aqui. Gostaria de agradecer às famílias que estão presentes, né? Aos autistas, meu beijo, meu abraço, meu respeito, a todos vocês que estão por aí, aos professores do Unip, aos alunos de outras instituições que provavelmente estão nos acompanhando aqui, né? E hoje, pessoal, a gente está abrindo esse momento, né? Com a roda de conversa, a gente vai tentar fazer esse momento de uma forma muito mais descontraída, mais leve. E a ideia é a gente falar sobre o acolhimento em família diante desse processo todo, e o desafio do isolamento social, né? A gente sabe que para as pessoas não autistas, para as crianças que não têm nenhuma deficiência, já tem sido difícil manter essas crianças em suas rotinas, nessas mudanças de rotina. Imagine agora, diante desse enfrentamento de estar dentro de casa e ter que criar situações ou novas adaptações, né? Muita gente está carregando o trabalho para dentro de suas casas, e esse é um momento que a gente está abrindo para fazer essa discussão. Nós vamos estar aqui com o professor Alberto e com a professora Cláudia, né? Também são professores do Unip. Compartilho aí com o professor Alberto as nossas aulas, né? Às vezes eu estou entrando, às vezes ele está saindo da sala. Eu digo, deixei um pouquinho dos alunos para você, viu, Alberto? E vice-versa. E aí, Claudinha também, minha companheira de sala, minha companheira de área aí. E aí a gente vai trazer um pouquinho dessa discussão, dessa acolhimento, dessa rotina. E aí, como assistente social, como também professora da disciplina de família, eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre esses conceitos, né? Mas aí eu vou abrir para o Alberto, para que ele possa falar e dar um bom dia aí para vocês. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? E nessa semana tão importante, né? E esse evento também, né? Dedicado ao autismo e às famílias dos autistas, né? É importante a gente avaliar também, né? A situação que a gente está vivenciando, né? E poder entender um pouquinho, né? Com essa roda de conversa, como se dá esse isolamento, né, de que forma esse isolamento se processa e os impactos, né, porque quando a gente fala no contexto familiar, é um impacto de enorme proporção, né? A gente está habituado a um contexto, né, de interação social, de trabalho, né, então cada um de nós temos uma rotina, né, e é importante a gente discutir sobre essa rotina, as dificuldades que a gente encontra, né? Como a professora Érica falou, cada um de nós, tanto a criança autista ou a criança não autista, ela já tem uma rotina própria, né? E quando a gente sai dessa rotina, né, e passa a se isolar, né, e perder esse processo de interação, a gente vai gerando vários conflitos. Então, eu vou traçar para vocês um pouquinho o que seria esse isolamento social específico, para a gente poder entender. Depois, falar um pouquinho da importância da família nesse contexto, né, a família num processo funcional, a família num processo disfuncional,
E aí seria, né, tanto a família funcionando da forma saudável, né, e a família funcionando da forma não saudável, por assim dizer. Entender a importância dessa família para a estabilidade emocional, né, e a gente poder traçar, né, alguns pontos para que a gente possa passar por esse período, né, de forma a não gerar nenhum prejuízo psicológico, a não gerar nenhum conflito, né, e também traçar essas dicas de como lidar isso no âmbito também, né, do autista, que ele já tem sua rotina, né, e essa rotina para ele, ela é específica e minuciosa, então tirar ele dessa rotina, dependendo do grau do autismo, né, se é leve, moderado, né, ou grave, a gente vai perceber que cada família, cada pai vai encontrar dificuldade nisso aí. Então, o isolamento social, ele seria esse comportamento onde a pessoa ou um grupo, voluntariamente ou involuntariamente, ela se afasta, né, das suas atividades sociais. O momento que a gente vivencia hoje, ele é totalmente diferente, né? Ele é o isolamento em que a gente não está se isolando voluntariamente, mas involuntariamente. Então, frente a esse contexto né, do Covid-19, né, então a gente percebe aí que, além de se isolar, né, gera sentimentos de medo, de ansiedade, né, que vão levar esses pais, né, e essas pessoas a conflitos, né? Sair do meu movimento, da minha rotina diária de trabalho, sair das minhas atividades usuais, né? Muitas vezes do processo de lazer, do contato com os amigos, as crianças do movimento de ir à escola, né? De estar também brincando com seus amigos. Então, tudo isso aí passa a se voltar para o ambiente familiar. Então, a gente começa a o quê? Sair do movimento onde eu não estou o tempo todo dentro do meu ambiente familiar e passo agora a estar. E algumas famílias que vão estar trabalhando em casa ainda, né, mesmo que não estejam indo desenvolver a atividade do trabalho, mas esse trabalho ele pode ser feito em casa também, e aí você, ao lidar com os filhos, ao estar próximos deles, vão gerar alguns conflitos, né, porque no momento em que você sai e trabalha, né, e o filho fica em casa, já está incutido na mente dele que esse espaço de tempo que meu pai ou minha mãe não está em casa, ele está trabalhando. Mas quando o pai está em casa e a mãe está em casa, aí existe o quê? O acesso, a necessidade de aproveitar esse momento, né? E aí dividir e entender esse espaço que o pai ou a mãe pode estar em casa trabalhando e o filho não entende muito bem isso, ele vai querer acessar, né? E aí a gente está gerando muito conflito nesse âmbito também. Como lidar com isso, né? Como lidar com os filhos, né? Como criar essa nova rotina para os autistas, né? De poder explicar a ele, de certa forma, o que está acontecendo, como vai ser essa dinâmica de casa, como criar esses horários de atividade, como criar esses horários tanto de atividade no desenvolvimento das tarefas de rotina de casa, de limpeza de casa, de fazer comida, né? Como nessas novas rotinas também para os filhos, né? Talvez de criar atividades de estudo, criar atividades onde você possa realmente estar interagindo, porque agora a gente está vivendo o que se chama também relação familiar de proximidade. E proximidade realmente vivencial, né? A gente pode dar até o exemplo do BBB, né? De um Big Brother. Porque agora realmente a gente está vivenciando diariamente, por um tempo maior, né? Essa vivência, né, entre família, né? E aí, o que é que se precisa também estabelecer? A gente precisa estabelecer essa rotina agora de interação, que a gente estava acostumado com outro nível de interação, outra forma relacional, né? De sair e não estar juntos. E o ambiente, quando ele está
com todos os componentes familiares, ele vai passar por um tempo determinado, né, ou por mais tempo. Então, a gente também é comum surgir conflitos, né, lidar com novas necessidades, com cobranças mais efetivas de proximidade, né, e é esse espaço de tempo que a gente precisa tentar usá-lo, né, nesse período que a gente vai estar aí de isolamento, que não se sabe ao certo qual seria, mas também é um momento para quê? Para que a gente possa construir, né, essa relação mais próxima, que ela é um vínculo também de resgate. Quando a gente fala do autismo, principalmente porque os principais trabalhos e estudos voltados para o autismo, eles estão ligados a esse estímulo dele constante, né, da relação, da afetividade, da construção dessa relação, né? Se a gente está num ambiente familiar onde essa família tem mais de um filho, né? Então, como interagir e construir essa relação, né? Frente às limitações, né? Mas frente ao que? Esse novo resgate de estimulação, né? Como exemplo, né? Atividades onde os irmãos vão estar trabalhando juntos, né? Onde os pais vão estar juntos também, né? Então, a gente vai precisar criar essa rotina, né? Identificando a limitação de cada um nessa interação, mas criando esses momentos também de afetividade. A rotina ela é importante para que a gente entenda que vão existir momentos de atividades ou de trabalho, seja de estudo, né, seja de atividade doméstica dentro de casa, seja o espaço do tempo daquele pai que ainda continua trabalhando, e vão ter as atividades ditas, né, dentro do subsistema dos irmãos, que eles vão estar, que a gente pode estar criando para eles, e onde os pais também vão estar inseridos, né? E aí a gente levanta os questionamentos, né? Como estaria sendo para cada pai nesse momento, né? Frente à pressão do isolamento, frente a os medos, os receios, as ansiedades que a gente vai passar nesse período, né? Como não transparecer e não passar isso para o nosso filho ou nossos filhos, e conseguir equilibrar, né, esse ambiente familiar, que ele possa promover essa estabilidade emocional, né, e não gerar conflito e ansiedade. E a partir daí também nós podemos adoecer. Então, é de fundamental importância. Então, quando a gente fala, trazendo uma definição do que seria a família funcional é um termo sistêmico criado para que a gente identifique aquelas famílias que elas estão funcionando bem, ou seja, que elas conseguem estabelecer um nível de comunicação, né, saudável, né, um nível de interação e de respeito entre os componentes saudáveis, né, onde se existem limites nas relações, onde um respeita o espaço do outro, né, e onde a gente passa por esse processo também de estabelecimento de hierarquia, onde está lá o papel do pai, seu poder e sua mãe, onde está o irmão mais velho, o irmão do meio, o irmão mais novo, né? E aí a gente vai criando todo esse processo relacional. E essa família funcional, o que é que ela promove? Ela promove resgate de vínculos sólidos, de afetividade, né? E é esse nível relacional, né, do papel de mãe, do papel de pai, dessa relação, dessa vinculação existente de proximidade e de respeito entre o pai e a mãe, entre a relação do casal, entre os irmãos, que caracteriza uma família funcional. As famílias disfuncionais seriam aquelas famílias que existem conflito nessa estrutura de comunicação, em como eles se relacionam, no formato que eles construíram essas relações familiares, essas vinculações, e essa disfuncionalidade, ela gera muitas vezes o quê? Conflitos persistentes, onde não se consegue solucionar. E aí, essas famílias, num ambiente desse, numa situação específica dessa de isolamento social, né, involuntário, né, forçado, né, vão sofrer mais, né, vão encontrar mais dificuldades de adaptação. Então, isso é importante
para que a gente possa lidar e entender como se processa isso, né? E poder vivenciar de forma mais efetiva essas relações. Aquele tempo que muitas vezes a gente não conseguiu dar para nosso filho, devido ao corre-corre do trabalho, a atividades diárias, né, e que aí a gente encontra num espaço, muitas vezes, curto de tempo durante a semana, ou você consegue se doar mais um pouco para ele nos finais de semana, agora a gente vai ter um tempo maior para fazer isso. Vai começar a refletir isso, de que forma eu posso criar essa minha rotina diária familiar que seja mais efetivo esse espaço de tempo, né? Meio que tirar também um pouco do meio virtual, que muitas vezes a gente percebe que famílias usam através de um celular, de um tablet, para a gente vivenciar isso através de atividades, né, de brincadeiras, né, do momento assistindo um filme, né, dialogando, né, especificamente quando a gente tem uma família onde o filho autista ele também tem irmãos, esse é o momento da gente interagir, né, de trazer esses irmãos para que eles vivenciem esse momento, né, entre irmãos, e a gente possa criar essa rotina e esse passar do dia, do tempo, de uma forma mais leve, né, criando um ambiente emocionalmente mais equilibrado. E isso a gente pode fazer, né? E então a gente vai gerar essa discussão, né? Percebo que tem uma pergunta aqui, né? Meu filho deixa a rotina estabelecida com horários e atividades definidas. Ele voltou a repetir o que muito tempo ele não fazia. Voltou a dar gritos, né, esporádicos, com a rotina estabelecida, como a rotina estabelecida de agir com essa rotina agora, né? Então, o que é que a gente pode orientar em relação a isso? A gente sabe que o autista, ele cria sua rotina, né? Então, a gente saiu de uma rotina, né, que ele tinha estabelecida, e essa nova adaptação a essa rotina, ela vai gerar, né, conflitos, né? Ele vai voltar a apresentar comportamentos estereotipados, porque ele está saindo daquela rotina de conforto para ele, né? Essa já é um padrão específico, né, do autista, da criança autista. O que é que você, enquanto pai, enquanto mãe, precisa realizar e estabelecer com teu filho, né? E aí isso é importante até que se faça no grupo familiar como um todo. Senta todo mundo junto, né? Senta pai e mãe, né? E aí vocês vão explicar para ele, né, o porquê dessa mudança. Ele precisa entender também o que está acontecendo para que ele identifique o porquê ele está mudando. Então você precisa dizer o que acontece no mundo, né? A gente não precisa trazer especificamente esse desespero, esse pavor, né, que a gente está percebendo aí diariamente, através de vídeos, nos meios sociais, muitas vezes a pressão que a mídia coloca, ou aquele maçar de estar escutando constantemente quantas pessoas estão morrendo, ou quantas pessoas estão adoecendo. Mas explica de uma forma mais didática ou mais simples o que é esse vírus, o que ele pode fazer, e que as pessoas estão se juntando, né, em casa, para que a gente espere esse momento passar, né? Então, não só é a família de vocês, não só é ele enquanto filho, mas são todas as famílias que estão passando por esse momento, né? Explica que ele vai estar um pouquinho afastado da escola por conta disso também, os coleguinhas, a professora, todo mundo está junto, né, nisso, né? Então, ele precisa entender o formato do que está acontecendo. Então, isso vai facilitar também para que ele comece a se adaptar a essa nova rotina. Então, a gente vai criando essa nova rotina com ele, estipulando, né, que vão ter momentos que esse momento dele ir à escola, a gente pode estar utilizando atividades com ele na escola, para que ele não pare também aquela rotina que ele tinha. Uma coisa muito importante, se o filho de vocês ele está sendo acompanhado por algum profissional, né, então é importante também que vocês mantenham esse contato com o profissional, para que vocês trabalhem também como estabelecer essa rotina ou as atividades de estimulação, né, com a sua criança autista, para que vocês consigam em casa manter, né, aquela rotina de atividade para ele, para que ele perceba que as atividades vão continuar.
Só o ambiente onde aquela rotina e atividades eram estabelecidas, eles vão mudar temporariamente. Então, vai ser através do diálogo, né, de uma conversa clara com eles, que vocês vão mantendo essa conversa. Lembre-se sempre, a família junta. Ele precisa entender que todos vocês estão juntos, né, para que não seja aquela coisa que o pai vai lá e fala, né, ou só a mãe vai lá e fala. Então, são os dois, né. E, se possível, coloca isso, e se tem mais filhos, todo mundo junto. Então, a gente aprender agora a dialogar com todo mundo junto. Vocês vão ver que, inicialmente, vai estar sendo difícil para todo mundo, mas quando vocês conseguirem estabelecer isso, vocês vão ver como é gostoso fazer isso, gente. Como é bom vocês estarem integrados. Deixa eu ver mais perguntas aqui, né? Patrícia Belfort, Rio de Janeiro. A quebra da rotina escolar pode trazer um grande prejuízo na evolução do seu desenvolvimento escolar? Gente, dependendo do tempo, Priscila, essa queda pode acontecer um prejuízo se a gente, dentro da nossa rotina criada dentro de casa, a gente não der continuidade a essas atividades em casa. É importante que a gente crie, né, vão ter escolas que elas vão trazer o meio virtual para que se tenha esse contato, outras escolas vão parar. Caso a tua escola ela realmente parou, então seria importante a gente criar, naquele período, né, que ele estava na escola, lógico, não necessariamente o período todo da manhã ou da tarde, se ele estava lá, mas que a gente crie um período de 1 hora, 2 horas em casa, que você possa estar dando continuidade com atividades com ele. E se você puder acessar os professores e saber o formato, né, de como eles estavam trabalhando, aí você vai ter uma linha também de como você trabalhar e dar continuidade em casa. Então, se você realizar isso, a gente tem aí uma probabilidade muito grande dele não perder, né, o desenvolvimento dele escolar, ele não atrasar. E aí a gente manter isso. Isso é muito importante. Uma pergunta de Natália. Sou professora da sala de recursos. Tenho um aluno autista com 14 anos. Ainda não iniciei o atendimento com ele. Segundo relatos dos professores, o mesmo é bastante agressivo e não tem rotina nenhuma. O que fazer? Né? Nesse momento, né, dá para se identificar aí, né, pelo que você traz, que ele é um autista, né, no nível aí grave, né, então ele já tem um prejuízo maior, né, na questão da interação, então ele já apresenta mais agressividade, então o que é importante a gente trabalhar com isso? Se você não conseguir estabelecer uma rotina com ele de trabalho, leve essas orientações para a família, né, então crie uma rotina para essa família, para que ela possa dar esse suporte em casa, com atividades, né, com atividades de vídeo, com atividades de leitura, com a própria atividade na estimulação da relação afetiva, né? Então, criar atividades que envolvam os pais, né? Atividade que ele possa realizar, mas que os pais estejam junto com eles realizando também, através de jogos, né? Então, você pode criar uma rotina dessa forma e repassar lá aos pais, né? E aí você vai tá dando suporte, né? Já que você pode encontrar realmente dificuldade de você estabelecer isso, né? Ou no meio virtual, ou devido à dificuldade dele. Né? Então, aí seria uma sugestão, né? Que talvez possa te ajudar. Deixa eu ver mais perguntas. Vocês podem alterar as perguntas. Várias falas entre vocês, Cláudia. Pronto. À medida que forem surgindo as perguntas, a gente vai trabalhando mais, e aí eu vou dar uma paradinha, porque Cláudia vai entrar aí um pouquinho, para que fale um pouquinho mais, né, sobre essa rotina dentro de casa, e aí a gente volta de novo, respondendo as perguntas e tirando as dúvidas. Né? Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho com vocês
mas para poder falar com vocês, eu terei que alternar entre câmera e áudio, tá certo? Vamos ficar conectados com o vídeo e o áudio por enquanto, porque tá dando certo. Assim que precisa, a gente altera e eu deixo o áudio, tudo bem? Que bom estar com vocês, que coisa boa, eu fico muito feliz pelo convite e agradeço muito aí a equipe de organização aí do UNIP, o professor Alberto, Érica, Cíntia, que estão moderando aqui a sala, né? Meu nome é Cláudia, estou com vocês nessa roda de conversa para falar um pouquinho de tudo que a gente já está falando, né? E começando pela mudança de rotina. A mudança de rotina está sendo um grande desafio, independente se a gente está falando de famílias que têm dentro do seu escopo familiar pessoas dentro do espectro autista, ou jovens, adultos ou crianças, né, dentro do espectro autista, mas a rotina está sendo um desafio para todos nós, né, porque nós tivemos uma mudança drástica de rotina e em algumas famílias, em alguns núcleos familiares, a rotina mudou completamente, porque as pessoas estão completamente afastadas das suas atividades laborais, né? E em outras famílias, as que, graças a Deus, conseguiram mudar suas atividades para atividades home office ou home work, estão dando continuidade às suas atividades laborais, né? Então, num outro espaço geográfico, então vamos tentar entender as duas mudanças de rotina. Nos núcleos familiares que a gente teve uma mudança radical, do tipo afastamento das atividades, estão dentro das suas casas, em um distanciamento social, junto com as famílias, e estão executando agora atividades que são da família. Estão inseridas de volta ao núcleo familiar, em dias da semana e horários que antes elas não estavam, né? Então, isso é uma realidade. As pessoas vieram para dentro de casa, ou pai, mãe, né, ou cuidador, né, ou os responsáveis, e estão agora com, vamos dizer assim, tempo a mais para atividades que são voltadas para o núcleo familiar, né? Existe essa realidade, pessoas que estão afastadas do ambiente de trabalho e estão dentro de casa, vivendo a realidade da casa, da família. Mas existem as pessoas que estão num distanciamento social, afastadas de suas atividades laborais geograficamente, lá do local de trabalho, mas estão dentro de suas casas e estão trabalhando em atividades home office, né, ou homework, ok? Para esse núcleo familiar, nós só fizemos uma modificação geográfica de espaço e ele está dentro de casa novamente trabalhando. E isso, para famílias que têm crianças, vamos dizer assim, de um modo geral, crianças, é um desafio muito maior. Vamos entender por quê. Olha só, vou usar o meu exemplo, né? Eu saio para trabalhar, né, de segunda a sábado e fico fora do meu espaço geográfico trabalhando. Então, no momento em que minha jornada de trabalho diária termina, eu volto para o núcleo familiar, venho para minha casa, né? E no momento em que eu venho para minha casa, eu me dedico à atenção à criança, à minha família, né? A fazer com ela as coisas que ela estava acostumada a fazer. Nesse momento, eu venho para uma realidade de distanciamento social e de atividades que são home office e home work. Então, principalmente para as crianças ou para os jovens ou adultos que estão dentro do espectro autista, eles estão acostumados com essa realidade. Estou dentro do núcleo familiar, estou dentro de casa, e estando dentro de casa, eu não estou dando a atenção devida que eles estavam acostumados a ter. Eu estou aqui, eles esperam de mim a atenção que eu geralmente dou quando eu estou, só que eu estou aqui e estou trabalhando. Então, são dois desafios diferentes. É um desafio da mudança de rotina para nós, que estamos inseridos, né, no núcleo profissional trabalhando, então trouxemos a atividade geograficamente para dentro do espaço da casa, e a outra é justamente esta mudança de rotina da atenção dada, da atenção que eu consigo dar
para aqueles que estão dentro do núcleo familiar. E aí a gente tem que ter um discernimento muito grande das coisas. Eu preciso ter essa conversa com a família. Minha família precisa me ajudar a entender que eu estou ali, mas eu estou executando atividades e que naquele momento em que eu estou ali e que geralmente eu não estava, é um momento que está voltado para as minhas atividades laborais, né? A minha família precisa me ajudar. E não é só para as famílias, né, que têm pessoas, jovens, adultos, crianças dentro do espectro autista, mas as famílias no geral precisam ajudar, né, os seus familiares a manter a rotina das atividades laborais se elas estão sendo realizadas num ambiente home office ou homework. Isso está sendo um grande desafio para quem está vivendo essas atividades, porque as pessoas não estão acostumadas com você naquele horário ali, então você é chamado, você é solicitado, né? E isso tem sido, assim, um desafio muito grande. E eu li uma notícia que não me deixou muito feliz, mas eu li que o número de ocorrências, né, de confrontos familiares e inclusive de busca para acesso à Lei Maria da Penha tem aumentado drasticamente nesse período. Então, isso é uma coisa muito difícil para famílias com pessoas no espectro autista ou não. Nós precisamos entender que talvez nós estamos passando por um momento de mudança de concepção para muita coisa. Eu acho que nós vamos mudar muita coisa daqui para frente, quando tudo isso terminar, quando nós vencermos essa fase que nós vamos vencer, eu acho que muita coisa vai mudar, né, na nossa vida para melhor. Então, a gente tem que entender que talvez é um momento de reflexão e de rearranjo. Então, primeiro ponto, a quebra da rotina. Ela é diferente porque eu estou em casa no momento em que eu não estava, mas estou trabalhando. Minha família precisa entender que são momentos que eu estou trabalhando. E famílias que têm espectro autista, isso se potencializa um pouco. Por quê? Porque a pessoa dentro do espectro autista estava acostumada com você naquele momento para outras coisas. Então, ela tem que entender e uma rotina tem que ser reconstruída agora que você está ali, mas que naquele horário destinado a estar com ela, a ficar com ela, você vai estar com ela e vai ficar com ela. Trazer as atividades para home office ou homework, elas potencializam um pouco as coisas, porque nós não estamos lá fisicamente no espaço de trabalho, então ficamos muito preocupados com o que está acontecendo e estamos fazendo com que a nossa jornada se prolongue. Não sei se está acontecendo com vocês, mas comigo está. É prazeroso, porque você entende que está funcionando, que está tudo dando certo e está tentando buscar, mas a gente está trabalhando mais, né? Todo mundo está com essa mesma concepção, mas a gente precisa lembrar do momento familiar, e ele tem que ficar ali, ele tem que existir do jeito que ele existia, né? E uma coisa bem interessante que está acontecendo é que você está mais tempo próximo da sua família, fato, você está mais tempo próximo. Então, mesmo estando em momentos de trabalho, né, para aqueles que estão exercendo atividades laborais, você está tendo a oportunidade de observar sua família nos horários que comumente você não observa e nos dias da semana que comumente você não observa. Então, a rotina familiar do sábado é diferente da rotina familiar do domingo e é diferente da rotina familiar de segunda a sexta-feira. Então, a gente consegue observar certas coisas que comumente você não observava. Então, talvez esse momento de poder observar a sua família é importante. Momentos de silêncio, de observação, sem nenhum julgamento, de observação com o núcleo da tua família, o que acontece, você percebe coisas que antes não percebia. Hoje mesmo eu brinquei com vocês mais cedo, quando minha bebezinha entrou e deu um oi para vocês. Né? Ela nunca tinha feito isso, ela nunca tinha interagido dessa forma, né? Então ela chegou e disse oi para vocês aqui na sala. E foi muito legal, sair contando para todo mundo, contei para a Érica. Né? Então, é um momento que a gente tem também para poder refletir e observar a nossa família. Um outro ponto importante que o Beto colocou, fala a respeito do mantenimento das rotinas dos profissionais que atendem as nossas famílias, né? E é muito importante que esse contato, ele continue acontecendo.
mas é tão importante quanto que os profissionais disponibilizem esse contato para nós, né? Nós temos algumas realidades de pessoas que, por exemplo, têm esse contato direto com seus pediatras, com seus neurologistas, com seus nutricionistas, com seus psicólogos, mas nós temos a realidade das pessoas que não têm esse contato, né? Direto dos profissionais que as atendem. Então, uma coisa muito importante seria a gente chamar a atenção, né, e pedir a resolução dessa situação, que os profissionais de saúde, né, que atendem, né, as famílias que têm pessoas dentro do espectro autista, disponibilizem os seus canais de comunicação de alguma forma para nós, né? Precisamos que esses canais estejam próximos da gente, para que a gente possa ter esse acesso, né? Então, é muito importante que se mantenha para uma orientação, seja por webconferência, graças a Deus aí nós estamos tendo com esse momento a oportunidade de matar o monstro da tecnologia, para aqueles que têm um monstro da tecnologia, né? Então a gente está conseguindo aí superar algumas barreiras e nos inserir nesse mundo da tecnologia, né? Da informação virtual, e está dando muito certo, a gente tem muita opção para isso, né? Então, os nossos profissionais de saúde precisam, né, um alerta, um pedido que a gente faz, né, que disponibilizem os seus acessos virtuais para a população que está necessitando disso, né? E principalmente esses acompanhamentos rotineiros, porque de certa forma traz de volta, né, as pessoas que estão dentro do espectro autista para pelo menos uma porcentagem da rotina que ela já estabelecia, né? Então, basicamente, o que eu entendi de rotina é que nós não temos mais rotina, temos que reestabelecer uma rotina, seja ela afastada das atividades laborais, então voltando a atenção maior para dentro da nossa casa, com nossa família, né, vivenciando exatamente aquilo que o Alberto colocou, os momentos mais prazerosos que eu posso ter com a minha família. Precisamos conscientizar o núcleo familiar que nos ajudem, nós precisamos de ajuda, precisamos estabelecer essa rotina e ela tem que ser construída dentro do núcleo familiar. E aí, vou usar o exemplo que foi colocado das famílias, por exemplo. Em famílias funcionais, vamos entender assim, as famílias estruturadas de uma maneira funcional, eu tenho no núcleo familiar o pai, a mãe, né, os irmãos, enfim, e aquela construção da família, né, o que representa a maioria das famílias, né? Mas a gente também tem as famílias que a gente chama de disfuncionais, as famílias que têm um núcleo familiar um pouco diferente, né? Podem me corrigir se eu estiver falando bobagem, certo? Pronto. Então, dentro dessa disfuncionalidade, vamos dizer assim, nós temos muitas resoluções de problemas também. E dentro das famílias funcionais, nós temos a criação de muitos problemas também. Porque dentro de uma estrutura de famílias funcionais, a gente tem, de certa forma, uma hierarquia social que se formou dentro daquela casa, né? E esta hierarquia social precisa ser desconstruída. Não sei se a gente consegue desconstruir as coisas, mas a gente consegue reconstruir, né? Essa hierarquia precisa ser reconstruída, porque nós estamos vivendo uma situação, e não é só esta, é a situação do nosso século, em que as famílias só edificam se construírem juntas, sem essa hierarquia social que a gente coloca. Então, o que Alberto falou é uma verdade absoluta, a gente precisa tomar as decisões em conjunto, seja dentro das famílias funcionais ou não, seja com pessoas que são pessoas tipicamente, né, funcionais, vamos dizer assim, né, ou dentro de núcleos familiares que tenham pessoas na família que são atípicas, digamos assim, né? Podem me corrigir, Érica, se eu estiver falando bobagem, certo? Ok? Pronto. Então, a construção ela é coletiva, e o núcleo familiar, ele não é constituído somente do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos, dos avós, ele é constituído de todas as pessoas que compõem o teu núcleo familiar, as pessoas que estão com você, as pessoas que estão na sua casa, que lhes ajudam no dia a dia, né? As pessoas que estão com você, seus cuidadores, as pessoas que te ajudam em casa, suas secretárias, e quem mais estiver dentro do seu núcleo familiar precisa ser ouvido também, e as coisas têm que ser construídas juntas. Assim, um dia de cada vez,
com muito amor, porque o exercício principal desse momento é o amor. A gente precisa exercitar o amor, porque o amor traz paciência, traz resiliência, traz tolerância, né? Com muito amor, a gente vai devagar, com muita paciência, exercitando esse dia a dia e reconstruindo uma rotina. Com a certeza de que daqui a pouquinho essa nova rotina que a gente construiu tem que ser desconstruída. Porque daqui a pouquinho, né, esse momento vai passar e a gente vai voltar às atividades normais que a gente tinha, né? Certo? Pronto. Interessante que Cláudia trouxe alguns elementos aí, principalmente agora na tua fala final, Cláudia, que eu acho que você conceituou família funcional que o Alberto trouxe, né? Porque todos esses elementos que você trouxe aí por último, os agregados que compõem a nossa família, né? As pessoas que estão dentro da nossa casa, e que isso faça gerar uma comunicação, e que isso faça gerar uma solidificação na estrutura familiar, é sim uma família funcional. Se há comunicação, se há interação, há esse respeito mútuo e há esse amor, né, que para uns pode ser tão subjetivo, mas ele passa a ser objetivado a partir do momento que há essa construção do pertencimento. Eu pertenço a esse seio familiar, né? O serviço social é acostumado a utilizar o termo familismo, né? Que vai trazer um pouco dessa doutrina, onde a família é o objeto de estudo. Mas não no sentido de objetivar a família, mas no intuito de ter ela como núcleo natural desse processo, né? As declarações, lá dentro da Declaração dos Direitos Humanos, a gente já colocava a família como núcleo natural. E hoje a gente está devolvendo essa estrutura. A gente entende que os modelos familiares têm mudado. A família paternalista que a nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, tem colocado, que essa estrutura de pai, mãe, filho, tem se modificado ao longo do tempo. A gente já não tem mais a mesma estrutura familiar que nós tínhamos na época das nossas leis, onde a família era considerada uma instituição responsável por promover essa educação dos filhos e trazer essa influência de comportamento e dessas relações do meio social. É isso também, mas as estruturas familiares têm mudado. E quando a gente fala de uma estrutura familiar com uma pessoa autista incluída dentro dessa família, é justamente o que Alberto e Cláudia colocaram aí, né? Isso se potencializa, isso se acentua. Eu percebo que, diante das perguntas que as pessoas têm feito, a maior angústia é: vai ter um retrocesso do meu filho? Vai ter um retrocesso do meu aluno? Haverá se nós não tomarmos uma continuidade no que já estava sendo feito. Tente manter a rotina, tente trazer uma nova rotina para dentro de casa. Se na escola ele era acostumado a estar fazendo atividade de 7 da manhã até 11, tente trazer alguns elementos dessa rotina da escola para dentro de casa. E talvez esse momento dessa rotina, que talvez não seja necessariamente feita por você, mas por alguém que possa te ajudar em casa, a gente dê continuidade a isso. E aí, se Cláudia e Alberto acham que isso também é correto, vocês podem ressaltar ou me mostrar uma forma diferente de ver isso. Mas o equilíbrio de exemplo de família que Alberto trouxe, essa questão do afeto, né, é necessário a gente manter para esse momento. Então, pensar em família, a gente vai ter desde Engels, desde Marx, que ia falar lá da origem da família, da estrutura da família. A gente tem tantos outros autores que trazem uma estrutura do que é família, até o comportamento das nossas rotinas de agora, né? Antes, nós éramos acostumados de uma forma bem prática a acordar, tomar banho, escovar os dentes, tomar café e sair para ir trabalhar. E agora a gente precisa manter essa mesma rotina com a nossa criança autista, para que ela entenda que vai existir um momento de trabalhar e que vai existir um momento de estar com
estar em família. E aí, Alberto? Corretíssimo. Cláudia também, quando traz esse formato, você só confirmou o que ela tinha dito, vocês explicaram melhor do que eu. E na verdade, esse processo é importante, porque a gente precisa entender uma coisa muito importante, com todas as famílias, né? E aí vocês vão ver como isso se inclui também na família que tenha um filho com aspecto autista. A gente precisa entender, e foi uma fala que Érica pontuou também, todos nós temos um nível de limitação, em qualquer nível, né? Tendo algo específico, uma questão do aspecto autista ou não, todos nós temos um nível de limitação. Então, automaticamente, né? Aí, quando Cláudia traz essa interação que a gente precisa ter dentro da família, né, de muitas vezes um achar que é difícil, que vai ser mais complicado. Na verdade, nós sempre vamos ter aquele filho que, às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, quando eu entender que esse trabalho dado e olhar, né, para meu filho, né, seja ele com aspecto autista ou não, que eu preciso entendê-lo e lidar com ele da forma dele, com as limitações dele, aí a gente vai começar a criar o que a gente chama também de um nível de inclusão, de aceitar o outro do jeito que ele é. E é isso que a gente precisa avaliar, porque num momento desse, o que é que a gente frisa? Ai, meu Deus, como é que eu vou dar conta, né? E aí a gente começa a se desesperar, né? Porque, na verdade, agora a gente também está tendo a oportunidade de fazer o papel real da família. A família, ela tanto estrutura emocionalmente, como ela pode desestruturar. Então, é na família, frente à construção das nossas relações, de como a gente vai lidar com essas situações que a gente está discutindo agora, que vai fazer com que, se eu consigo construir uma linha de entender, como alguns pontos que foram colocados, que aquelas rotinas, né, na questão do autista, que aquelas rotinas que ele tinha na escola, que ele tinha com o terapeuta, eu posso criar, né, rotinas dentro de casa e lidar melhor com isso, então você está dentro do caminho. E entendam, muitas pessoas agora vão se desesperar. E o problema de não encontrar essas situações é o desespero, né? Então, essa roda de conversa, ela é muito importante nesse sentido, para a gente entender que a criança, ela não vai regredir na escola, ela não vai regredir no desenvolvimento dela frente aos comportamentos, se vocês derem continuidade, né, como a Érica colocou. Então, a gente precisa dar continuidade. E não se preocupem também se vocês a continuidade que vocês vão dar, porque podem ter pais que vão estar pensando, será que eu vou conseguir fazer igual o que a professora faz, né? Entendam, esse momento agora não é especificamente da escola, é o momento da família. Então, a gente vai criar formas que se adequem à nossa rotina, né? E também atividades que possam vir com a orientação da escola, ou do psicoterapeuta, ou do fono, né? E aí vai, dos profissionais que vocês tenham acesso, para que a gente possa, no cotidiano, né, nessa rotina tão falada que a gente precisa criar, estabelecendo esses formatos de interação, né? Nessas horas que a gente precisa criar esse espaço de momentos e horas, né, dentro de casa, para que isso seja feito, né? E quando essa rotina termina, né, aí a gente vai criar esse momento mais família, né? De quê? De realmente da interação, né, do poder estar junto, né, e de vivenciar isso. Outra coisa que foi falada, que Cláudia falou, que é muito importante, a gente saiu de uma rotina, vai criar essa nova agora, de interação, de proximidade com a família, né?
que para muitos filhos isso é importantíssimo, né, que era o que eles tanto queriam. E depois a gente vai voltar de novo, né, à rotina anterior, de sair, de trabalhar, e aí vai ser outro impacto de novo, né, de se adaptar àquilo ali. Então, uma das características do indivíduo enquanto pessoa, né, tem um termo que a teoria humanista, né, é um psicólogo, né, é chamado Rogers, ele diz que nós somos seres autoatualizantes, né. A teoria sistêmica, ela também diz que a gente somos sistemas vivos que vivemos em constante desestruturação e reestruturação, para lidar com conflitos e, de novo, readaptar. Então, isso é uma característica do indivíduo e do sistema familiar. Então, a gente precisa encarar esse novo momento como um momento da gente vivenciar essa interação com nossos filhos e criar formas que muitas vezes a gente estava deixando para os profissionais e se isentando dela. A gente precisa ser parte integrante disso, gente. Porque se o teu filho só está sendo trabalhado por profissionais, seja psicólogo, seja o professor na escola, psicopedagogo, e tu não dá continuidade em casa, você não aprendeu a lidar com ele. Então, esse é o momento de você aprender a lidar com ele, a entender que vocês podem dar continuidade. Então, quando o profissional trabalha e a família dá continuidade, aí o processo ele desenvolve. Por isso, né, que para quem perguntou se o filho ele vai regredir, né, no desenvolvimento de sua socialização, se seu filho vai regredir no movimento escolar, isso depende de vocês. Né? Esse é o momento agora para a gente exercitar essa vivência, de ser parte integrante com o nosso filho, de mostrar para ele que a gente está aqui e pode desenvolver junto com ele. Então, esse é o segredo agora, né? E tentar criar realmente, de novo, que a gente vai martelar muito nessa questãozinha da rotina, essas rotinas, né? Então, o segredo está, crie rotinas onde a gente possa manter algumas atividades que já existiam, né? Como o Cláudio bem colocou, então a gente precisa criar essas rotinas. E, de novo, em família, comunicar para a família. Ó, papai vai trabalhar de tal a tal hora, nesse período, né, você vai estar fazendo determinada atividade, né? E aí a gente vai criando esse espaço para que se entenda, né? Então, você estabelecendo isso com teu filho, né, seja ele tendo o espectro autista ou não, né, esse é o movimento, né? Porque aí eu estou tentando levar vocês a entender que independente de se ter o espectro autista ou não, ele é um ser humano, ele é teu filho, e a gente pode interagir e construir, né, isso também, dentro da linha familiar, a gente chama de quê? De novos formatos de relação. São novas formas de construir relação. Né? Então, nós precisamos construir esses novos formatos, e formatos que sejam mais funcionais, né? Porque à medida que você aprende também enquanto pai, os filhos vão aprender, e aí a gente gera o quê? Um crescimento familiar. E aí a família ela vai estar realmente fazendo essa função de quê? Essa função de promoção de saúde. Né? Ela está realmente, terapeuticamente agindo. E é isso que a gente precisa entender. Então, quando vocês conseguirem estabelecer essas rotinas, né, não criem um medo, ele vai voltar atrás, ele vai regredir, né? Mas o que eu posso fazer para trabalhar isso? Né, para manter aquela rotina dele em atividades que são características, porque ele vai estabelecer o nível onde ele está, e quando as aulas retornarem, a gente continua. E você vai ganhar muito com isso, porque você esteve mais próximo do teu filho, né? Dando força a ele, e ele sabendo que meu pai e minha mãe estão ali, meu irmão está ali. E rotinas que você pode criar até junto com os irmãos. Isso é incrível, até na linha de atividades, de tarefa, né? Que aí você vai fazer com que os irmãos também entendam como é esse processo e de que forma eles podem se ajudar um ao outro. Então, é uma linha de resgate em todos os âmbitos da relação familiar, na relação dos pais, na relação pais com filhos e entre irmãos.
Então, é isso que a gente precisa entender. Pensem de forma positiva, né? A gente consegue, né? Então, estruturando essas atividades, né? Entrando em contato com os profissionais, entrando em contato com os professores, vocês vão ter a possibilidade também deles estarem traçando para vocês o que vinha sendo trabalhado e até onde eles pararam. E, a partir daí, a gente estabelece, né, propostas e atividades que possam dar continuidade a isso. E aí vocês vão perceber que o dia ele passa mais leve, que vão ter essas atividades, e os outros conflitos ou problemas que vão existir dentro da família, aí é normal. A gente tem essa família dita funcional, ela não é aquela família isenta de conflitos. Ela é aquela família em que os conflitos existem, mas a gente senta, dialoga em família, e aí a gente evolui, a gente segue, a gente soluciona. Aquelas que conflitam mais e por não ter esse diálogo e não conversarem em família, elas vão conflitando mais. Mas essas famílias também têm como serem trabalhadas, né? Um ponto que foi falado por Cláudia foi no contexto das novas configurações. Nós vamos ter várias configurações de família, né? Nesses novos formatos, nós vamos ter, né, no contexto do espectro autista, nós vamos ter aquela família de pai, mãe e filho, a família heterossexual, nós vamos ter a família homoafetiva, né? Eu estava até vendo alguns estudos e vendo uma entrevista de uma família homoafetiva feminina com um filho, né, autista, né? Só a mãe criando filho, só o pai criando filho, né? Avós criando filhos, né? Então, independente do formato da família, se ela está unida nesse entendimento, né, nessa forma como a gente constrói a relação, e na construção dessa rotina, com horários, né, lembrando, né, horários de atividade e horários também de lazer, horário de aproveitar, né? Vai ter aquele momento também que vai ter o horário individual, que cada um vai querer fazer uma coisa, mas a gente também tem esse horário de todo mundo. E não é simples, né, gente? Porque dentro do sistema familiar eu tenho que administrar o casal, administrar os filhos, administrar trabalho. Então, olha quanto espaço de tempo se tem para tentar reorganizar tudo isso. Mas eu acho algo muito interessante, apesar da gente estar se adaptando, encontrando dificuldade, mas essa é a possibilidade da gente conseguir fazer tudo isso junto, em família. Então, vai ser uma vivência também que, dependendo do tempo que a gente passar, a gente vai perceber que a gente vai trazer também frutos positivos com isso. Aquela esposa que reclamava que só via o marido pontualmente, porque trabalhava demais, ou o marido que reclamava da esposa só via, puxa, você trabalha mais do que fica em casa, né? Hoje ele está vendo ela trabalhando, ou ele trabalhando em casa, né? Ou junto, né? Mas aí a gente passa a entender, em todas as mudanças, elas vão ter pontos positivos e pontos negativos, mas que nós, né, e principalmente quando a gente está unido junto com a família, a gente pode passar por isso de forma mais leve. E tendo esse entendimento, não só sou eu na minha família, né, são todas as famílias, hoje praticamente isso é mundial. Então, linkem isso aí, né, esse contexto dessa estruturação do dia, né, entre as atividades de casa, as rotinas de casa, as atividades de trabalho, né, como foi descrito por Cláudia, né, em home office, ou em home work, né, ou nas atividades de trabalho que podem ser feitas em casa, ou nas atividades de escola, né, ou de universidade que podem ser feitas em casa. Então, já temos aquele horário específico para isso, né? E só basta delimitar entre todos em casa e depois criar também as atividades de lazer, que a gente também precisa, né? Merece. E aí, nada melhor do que isso todo mundo junto. Até aquele termo que a gente fala, né? Do filme, todo mundo junto e misturado, né? Isso é família. Isso mesmo. Alberto,
eu vou tentar responder essa pergunta aí da Tainá, que ela vai perguntar sobre, ela daqui de João Pessoa, e pergunta, atualmente, como é vista a qualidade de vida das famílias com criança autista? Aí eu penso que vai muito dessa tua fala agora, né, por último, que é a questão da... Porque falar em qualidade de vida é relativo, como a gente falou, em relação ao amor, mas ela também é uma questão do que a gente tem vivido hoje sobre o que é essa saúde, né? O que é a qualidade de vida, ela está relacionada diretamente à questão da saúde. Então, eu acho que é pensar também de forma da individualidade da família, da particularidade da família e das estratégias de enfrentamento que a gente precisa ter. Esse suporte social, as assistências que são recebidas, como Claudinha falou, que às vezes as redes elas precisam fornecer o acesso, né? E essa influência direta que precisa ser percebida da sociedade em dar essa assistência às famílias que têm pessoas do espectro autista ou não, né? Independente disso, mas como é acentuada essa questão de quem tem uma criança ou um parente autista em casa, ela precisa se sentir acolhida de alguma forma pelos profissionais que já os acompanham, né? Isso. Eu vou dar um exemplo bem próximo a mim, né? Nós temos um aluno autista, né? E aí a instituição fornece para o aluno um AT, que é a Aline. Um beijo, Aline, se você estiver assistindo a gente. E aí temos que estar criando estratégias, rotinas, para que o nosso aluno ele não saia de cena nesse cenário, nesse processo. Ele é um autista já adulto, que faz faculdade, e que precisa também ser estabelecida uma rotina da vida dele acadêmica. Então, a gente está em conjunto tentando articular essa nova experiência para ele. E aí, Tainá, para esse processo, qualidade de vida pode ser fornecer o apoio. Então, por isso que eu falei que é de uma forma muito individualizada também, né? Porque vai depender dessa estrutura que a família acolhe. Se a família é uma família que tem uma condição financeira de ter esse apoio, seja ele clínico, seja ele escolar, seja ele familiar, a família vai precisar ter essas figuras, esses atores, próximo, para que essa rotina seja estabelecida de uma forma diferente. Então, isso eu posso considerar qualidade de vida. Mas também aquela família que não tem todo esse suporte e, por ser uma família funcional, independente da estrutura familiar que ela se coloque, ela também pode considerar uma qualidade de vida o fato de ter um ao outro para se apoiar. Não como uma moleta, mas como uma corrente, né, de apoio, uma rede de apoio. Né? Porque a família ela também configura uma comunidade, uma sociedade, porque é considerado um núcleo. E como núcleo, a gente precisa estabelecer esses valores. Né? Então, eu acho que qualidade de vida é uma forma de ver individualmente a estrutura familiar de cada família. E aí, Alberto, se quiser complementar. Não, ótimo, Érica, é isso mesmo. Cada família ela vai ter seu formato, é como você disse. Algumas elas vão ter mais recursos. Se eu for trazer, eu posso trazer algum exemplo de famílias que eu já atendi, com crianças com espectro autista, e o que é que eu percebo? Eu tenho uma família que vou chamar de família X, só a título de... Mas é uma família que ela tem condições, então isso gera também, mas uma coisa que a gente percebe, independente se a família tem condição ou não, a forma como a gente aceita nosso filho e lidar com ele, tenta compreender, né, ele, isso ajuda muito também. E essa família, ela tinha condições e era incrível, eram 3 filhos, e o que é que eu percebia?
todas as desde que foi identificado o aspecto autista do filho, ele é o segundo filho do meio, e tem uma mais nova, todos os irmãos eles foram trabalhados em relação a isso. Então, eles se autoajudam em casa, né? Então, as atividades é pensada em todos, né? Então, todos eles dão esse suporte um ao outro. É gerado atividades do tipo, eles brincam com, eles têm animais, eles têm cachorro, e esses cachorros que treinam. Então, o filho também tem, né? O que tem autismo, e ele participa de eventos. Então, você percebe que a família é integrada, né? Vão ter famílias que não vão ter acesso a essa orientação, a essa condição, mas o que é que a gente precisa? A gente tem ambientes e locais em que você pode buscar e ter orientações, porque a orientação ela é muito importante aí, para que, dependendo da minha dinâmica familiar, eu consiga criar, né, o espaço mais, por assim dizer, saudável, funcional possível, porque cada um vai ter um nível, né, e a gente precisa entender, né, que a gente pode construir um nível de acordo com nossas condições, né, mas que a gente precisa, nesse momento, de quê? É um ambiente de informação, a gente precisa ter informação. Posso sim, só que aqui para mim ainda está carregando, eu não consigo ver as perguntas. Érica, você pode falar a pergunta, por favor? Posso sim, Cláudia. Eu acho que para a gente poder aproximar tudo isso que a gente está conversando aqui, um pouco da nossa realidade, principalmente da tua realidade como mãe de uma criança com autismo, eu queria saber, queria que se você pudesse falar um pouco, como foi para você o diagnóstico e como a tua família acolheu isso? Ah, tá certo, claro, pronto. Agora que você terminou de falar comigo, apareceu a sua pergunta. Gente, na verdade, foi assim, o Hannah é muito pequena, ela tem 3 anos, e na nossa família nós começamos a perceber alguma estereotipia, né, algum comportamento, enfim, quando ela tinha aproximadamente 1 ano e meio. Mas aí a gente ainda, né, acompanhou, observou, né, dentro do núcleo da família, e aí a gente realmente nós fomos procurar atendimento e fomos atrás, né, porque nós sabemos que é um processo longo, né, demorado, todos sabem o quanto é longo e demorado, né, estamos no caminho ainda, né, então foi um processo de uma busca muito grande para a gente saber exatamente o que tínhamos que fazer, para onde que nós deveríamos ir, com quem deveríamos falar, porque ainda isso é muito confuso ainda até hoje para a gente que está estudando e entendendo aí a realidade das pessoas dentro do espectro autista. Mas como nós já, dentro do núcleo da família, já tínhamos percebido algumas estereotipias e alguns comportamentos, né, e algumas reações, né, porque as reações também falam muita coisa, então nós já estávamos preparados, né, para o diagnóstico quando ele de fato chegou. E entender esses comportamentos, eu confesso a vocês, pode parecer bobagem, mas receber, assim, um diagnóstico, ele só fechou o raciocínio que a gente já tinha e juro a vocês que nos deu um certo alívio. E eu realmente recebi, né, as notícias e os diagnósticos e as diferentes opiniões com naturalidade, sabe? Com naturalidade e, de certa forma, me deu até um pouco de alegria, porque é uma oportunidade. Né, é uma oportunidade que a gente tem, né, de conhecer. E aí, a Érica uma vez conversou comigo sobre isso e disse que nós somos escolhidos para isso, né? Que é uma certa escolha. E eu entendi assim. Então, para minha família, né, foi uma situação já esperada, então a gente já mais ou menos sabia, né, o que estava acontecendo, então a gente a recebeu com muita naturalidade e demos seguimento ao que temos que fazer. Para nós, o grande desafio que aconteceu e que ainda acontece foi o estabelecimento das rotinas nutricionais. Porque a gente tem um determinado
modelo de alimentação, né, natural da nossa região, da nossa família, da nossa criação, e isso é uma dificuldade muito grande dentro das famílias, de estabelecer uma nova rotina nutricional, e a gente sabe que está totalmente ligado ao comportamento, né, das pessoas dentro do espectro autista, então isso aí foi uma grande barreira, ainda tem coisas que, por exemplo, você tem que tirar da dieta nutricional do seu filho, do seu irmão, né, do seu esposo, do seu namorado, enfim, você tem que tirar da pessoa que tenha transtorno do espectro autista, só que não é tirar da pessoa, mas é sim tirar do núcleo familiar, e isso é uma dificuldade muito grande. Então, nós tivemos um problema aí dentro das rotinas nutricionais, mas dentro das rotinas que tem que se estabelecer do dia a dia, elas, como eu falei antes, não dependem de uma única pessoa, elas dependem do núcleo familiar como um todo e elas vão acontecendo gradualmente e pode gerar alguns conflitos. Eu tive alguns conflitos dentro do núcleo familiar para o estabelecimento de certas rotinas que a gente tem que estabelecer agora ou retirar certos hábitos, né, de dentro do núcleo da família. Mas, respondendo resumidamente a tua pergunta, Érica, como foi receber o diagnóstico? Então, ele foi tranquilo, foi, de certa forma, assim, supriu uma angústia muito grande que a gente tinha, né, de saber das coisas, então foi recebido até com alegria, porque a gente já estava há muito tempo na estrada, tentando chegar a esse denominador comum, né? Enfim. E aí, o acolhimento, ele tem que ser, como eu falei desde o início, o acolhimento, gente, em qualquer situação, seja dentro, né, de um diagnóstico, né, de uma pessoa dentro do TEA, ou qualquer outro diagnóstico que a gente enfrenta nas nossas famílias, o acolhimento tem que ser afetivo, amoroso, com paciência, né, com muita paciência e com uma reconstrução aí de conceitos e de vida, né, de fato. É isso aí. É importantíssimo isso, porque o que é que a gente percebe? Esse acolhimento da família, né? E aí remete até quando Cláudia fala uma pergunta que tem, né? Aqui em cima de Gessiane, ela pergunta qual o primeiro passo para envolver toda a família, para estimular e entender essa importância, né? Então, isso responde tudo, né? Precisa essa aceitação, primeiro, desses pais, né? O conhecimento, né, do espectro, né, as características, como seu filho apresenta isso, né? Esse acolhimento, envolver a família nisso, isso é importante. Então, quando você envolve a família nesse contexto, né, a família passa a entender juntos, né? Eu não vejo, eu sei que a gente, quando coloca isso de uma forma humanista, a gente dissolve essas diferenciações e percebe só cada componente familiar, cada um com suas limitações. E é isso que a gente trabalha em cima disso aí, né, do resgate desse vínculo. Então, essa família, ela precisa entender, né, sobre o processo, ela precisa agora conhecer, né, como seu filho se mostra, se apresenta em seus comportamentos, né, e estimular junto com ele, né, resgatar o máximo que ele possa ir, aonde ele possa desenvolver, né, e sem medo, né, é na construção dessas relações que a gente vai conseguir isso, né, e quando a família ela consegue ter essa unidade, a gente percebe o quanto a criança evolui. É muito surpreendente quando você pega a família, isso na figura dos pais, dos irmãos, todo mundo está junto, né? Isso gera um nível de evolução muito importante, porque você passa a criar essa rotina, a rotina de casa, ela passa a ser também uma rotina estimulante, né, de muita interação, né? Que era o que deveria ser em qualquer nível de relação, que é isso que faz com que os filhos se desenvolvam emocionalmente dentro da família. Esse nível de interação, onde você acredita no teu filho frente a qualquer nível de limitação e você possa, a partir daí, se desenvolver e desenvolver ele, né, junto com a interação, né, trazendo
aquele recurso que você pode naquele momento, buscando a orientação para que você possa exercitar ela em casa, né? Então, é esse nível que a gente precisa construir. E que esse momento agora que a gente está vivendo de isolamento, ele também, se a gente conseguir desmistificar essas tensões, esses medos, ele vai ser muito propício para isso, para que a gente consiga vivenciar isso mais próximo, de forma mais efetiva, né, diariamente. A gente tem um tempo ainda determinado para isso, né, e espero que a gente tenha conseguido suprir as perguntas que foram colocadas, né, e que vocês, pais, possam exercitar isso em casa, né, exercitem, vivenciem, estejam junto com os profissionais que estão acompanhando vocês, né, acessem eles, né, esse é o momento de pedir dicas, orientações, para que vocês possam ir construindo esse nível de relação em casa da melhor forma possível, né? E sempre, né, como foi pontuado aí por professora Carla, professora Cláudia, no nível do amor, da amorosidade. Isso é imprescindível. É esse nível de afeto e de vinculação que faz com que a gente supere muita coisa. Sem ele, né, pode-se dizer que não tem relação. A relação é isso, né? Até no nível comunicacional, quando a gente fala, né? Existe dentro do nível da comunicação o que a gente diz na teoria da comunicação, que é um aspecto de conteúdo e um aspecto de relação. Conteúdo igual àquilo que eu falo, e o aspecto de relação é como eu falo, é como eu expresso minha emoção, é como eu quero me colocar para o outro, né? E quando a gente encontra esse nível, né, então a interação é totalmente diferente, o outro consegue entender, né? A gente constrói realmente o que a gente chama de um nível de comunicação empático e afetivo, amoroso, e aí seja qual denominação você queira dar. E isso acessa qualquer pessoa. Então, é nesse momento também que a gente precisa exercitar muito isso. Exerçam o papel de pai e mãe com amor, né? E tudo vai dar certo. É nesse nível que a gente precisa estabelecer. Claudinha, pode se despedir aí da galera. Pronto, vamos lá. Então, gente, muito obrigada, tá, pelo convite, da participação. Eu fiquei muito feliz, né? Eu e Ohana ficamos muito felizes. Né? Muito obrigada a todos que participaram, né? Obrigada, Érica, Alberto, Cíntia, né? E um beijo para vocês e todo mundo se cuide aí no combate, né? Contra o Covid-19, ok? Beijo. Obrigada a todos. Obrigada pela paciência, pelo comprometimento. Obrigada, Alberto, por escolher de pronto o nosso convite. Claudinha, obrigada. Não sabia como é que ia ser essa experiência de Cláudia falar para tanta gente, né? De Ohana. E obrigada, é isso. Obrigada, Cíntia, por moderar essa conversa, esse bate-papo, que foi tão delicioso na manhã de sexta. Um cheiro, fiquem com Deus. E fiquem aí para as próximas. Tchau. Gente. Tchau, tchau.